Falando um pouquinho aqui das reações, então eu quero falar aqui primeiro para vocês quais são as reações clássicas, né, das alergias alimentares e algumas outras reações que dão dúvidas na gente. E aí a gente vai começar a entrar nesse tema da aula de hoje. Então, reações clássicas da APLV, alergia ao leite de vaca e outras alergias alimentares. Então, se a sua criança está apresentando sintomas de pele, quais são os sintomas de pele que podem estar ligados às alergias? Dermatite atópica. Vou explicar um pouquinho melhor o que é dermatite atópica. É aquela criança que tem uma pele muito sensível, ela é até mais sensível do que já é sensível uma pele de um bebê, de uma criança, ela fica com aspecto ressecado, pode dar bolinhas, pode ficar parecendo uma lixa, um grosseirão, pode ter um aspecto muitas vezes ali de descamação junto com essa pele, porque ela inflama, ela vai descamando muitas vezes. Geralmente a dermatite atópica ela aparece nos locais mais quentes do corpo, então muito aqui nas dobrinhas, atrás da orelha, no pescoço, principalmente onde fica acumulado ali o calor com o suor juntos. Mas, né, a bochecha da criança também, mas tem crianças que têm uma dermatite atópica de mais moderada a grave, que aí mais partes do corpo dessa criança podem ser comprometidas por essa inflamação de pele. Então, a dermatite atópica é um dos sintomas possíveis das alergias alimentares. Nem toda dermatite atópica tem um alimento como gatilho, mas é importante investigar, né? Então, pode ser sim, dermatite atópica é um sintoma. Outro sintoma de pele característico, né, porque a dermatite é um sintoma misto, então pode ter a presença de IgE, imunoglobulina E, como pode ter também a presença de outras células inflamatórias. Já a urticária, então o que é a urticária? São as placas vermelhas que incham, né, levantam na pele da criança, incham. Fica parecendo, gente, como se fosse um mapa, né, os continentes aí, fica uma borda bem delimitada, mais alta, mais avermelhada, e levanta uma placa vermelha mesmo na criança. É uma reação clássica que a gente já conhece como alergia. Essa é uma reação IgE mediada por anticorpos, então é uma reação muito rápida, ela acontece muito rapidamente após o contato com o leite de vaca ou com o alimento, ou em até no máximo 2 horas. Então até fica mais fácil, né, muitas vezes, da gente correlacionar esse tipo de sintoma ao alimento que a criança teve contato ali, e é mais raro, é mais difícil esse tipo de sintoma acontecer via leite materno. Tem até pacientes que fazem reação de urticária em contato com a proteína do leite de vaca que a mãe ingere, mas é mais rara essa condição. Geralmente isso acontece quando a exposição do leite de vaca ou do ovo ou de um outro alimento, da banana, enfim, é feita diretamente na criança. Então, no processo de introdução alimentar, né, é onde acontecem mais essas reações do tipo IgE mediadas com urticária, e também quando é introduzida a fórmula infantil normal, né, porque ela é uma proteína do leite de vaca que está ali inteirinha, então é onde a gente observa mais esse tipo de reação. Além da urticária, um outro tipo de reação que pode vir junta com essa urticária é o angioedema, e o angio é com G, tá, gente? Tem muita gente que fala angioedema como se fosse um anjinho do céu, não, é angioedema com G. O angioedema são aqueles inchaços, né, que chegam até a desfigurar mesmo a pessoa que está em reação alérgica. Não sei se vocês lembram aí, quem é mais ou menos da minha época, lembra daquele filme com Macaulay Culkin, né, Meu Primeiro Amor, que ele foi picado por uma abelha e ele ficou extremamente demasiado, né, ele teve, aliás, um choque anafilático, no caso dele, fatal ali no filme. Aquilo é um angioedema, né? Quem lembra aí, gente? Coloca aí no chat quem é da minha época e já viu esse filme. Até passou na sessão da tarde, porque sempre passa, né? Aquilo é um angioedema, então a boca fica bastante inchada, os olhos ficam muito inchados, e chega muitas vezes a desfigurar mesmo a criança. Tem crianças que têm mais leve, né? Dá um leve inchaço na boca, dá um leve inchaço nos olhinhos, nas orelhas, pode ter um inchaço maior do corpo também, nos casos mais graves, mas geralmente acomete mais a parte do rosto mesmo. Esse tipo de reação pode vir, inclusive, junto com a urticária em alguns casos, tá? Porque são reações IgE mediadas. Então, essas são as reações de pele. Se seu filho ou filha apresentam uma dessas reações, sim, elas podem ser decorrentes aí do contato com a proteína que a criança ainda não tolera, fazendo reação alérgica.
Passando agora para os sintomas respiratórios. Então, quais são os sintomas respiratórios que podem estar ligados à alergia alimentar? Aquela criança chiadora, aquela criança que está sempre com um chiadinho ali no peito, alguns casos, né, podem estar ligados à alergia alimentar. Uma criança que faz diversas vezes, repetidas vezes, casos de bronquite, bronquiolite, pneumonia. Algumas crianças que têm asma, alguns quadros de asma, sim, podem ter um alimento desencadeando esse processo. Então, são os casos mais frequentes, né, de afecções respiratórias ligados à alergia alimentar. Ah, Juliana, mas uma rinite, uma sinusite, né? Geralmente estes quadros estão mais ligados a outras alergias, não a alimentos, a aeroalérgenos, que aí pode ser mofo, ácaro, poeira, pelo de animal, epitélio de animal, pólen, são as substâncias que mais disparam esse quadro, tá? Que são as rinites alérgicas, né? Geralmente desencadeadas por aeroalérgenos, é mais raro serem desencadeadas por alimentos, mas de qualquer forma, fiquem atentos aí. Também, eu acho que é sempre importante, na medida que os quadros se repetem, né, a criança já tem um diagnóstico, por exemplo, de APLV e outras alergias. Muitas vezes está num processo de TPO, teste de provocação oral, reintroduzindo essa proteína. E a criança começa a apresentar rinite, ou começa a apresentar quadros frequentes de sinusite, otite. Então, é importante sempre fazer um TPO para ver se realmente esses quadros estão ligados à alergia alimentar. Até falando aqui, que eu comentei aqui com vocês sobre a otite, né, que é a inflamação aqui da parte do ouvido. No consenso de alergia alimentar, gente, hoje o que os estudos científicos trazem para a gente, não está fechado, né, que a otite possa ser causada, seja um processo de reação alérgica a alimentos. Então, no consenso, isso fica ainda em aberto, né, não conseguiu se fechar mesmo, que, né, assim como esses outros sintomas que eu estou falando aqui para vocês, que já estão fechados, que seja decorrente da PLV e de outras alergias. A otite ainda não, mas se você está em processo de TPO, a dieta não está sendo bem feita, ou está passando alguma coisa aí ainda, a criança está tendo quadros, né, dessas infecções que eu falei de repetição, é interessante observar, tá? É interessante observar, sim. E aí a gente passa também, né, e esses quadros respiratórios, eles podem ser também já mediados. A gente passa agora para os sintomas tardios, que são os sintomas IgE não mediados, que são aqueles que não tem que fazer nenhum exame na criança, né, no caso de apresentar esses exames, que são as reações alérgicas mediadas por célula e não por anticorpo, e o que aparece no exame é só o anticorpo. Então, as crianças que têm sintomas do trato gastrointestinal, que vai da boca até o ânus. E aí eles podem ser a doença do refluxo, que pode estar ligada à PLV, em alguns casos, e outras alergias alimentares. A gente tem que fazer o processo de TPO, exatamente para identificar, né, se no caso daquela criança, a doença do refluxo que ela apresenta é sintoma da PLV, ou a criança muitas vezes pode ter as duas coisas em separado. A gente vai descobrindo isso no processo correto, né, fazendo todo o processo para a estabilização dos sintomas da criança. Então, a doença do refluxo pode estar ligada à PLV. Outra questão também, nós temos ali a parte mais intestinal, que pode acontecer uma inflamação gerando muco. O que é muco, gente? Como se fosse um catarro, uma clara de ovo que se é misturado junto com as fezes. Ah, Juliana, mas o meu filho só apresenta muco, né? O muco isolado, a gente não considera como reação das alergias alimentares. O que seria um muco isolado? Então, a criança tem apenas, né, aquele muco, aquele catarro que sai junto com o cocôzinho ali, mas não tem, né, os outros sintomas, nem de pele, nem respiratórios e nem mais nenhum sintoma gastrointestinal. Então, quando é um muco isolado, aí realmente tem que passar, né, com um profissional de saúde, um médico, para avaliar se esse muco realmente está isolado, porque muitas vezes a família até acha que está isolado e não está. Então, o muco isolado a gente não considera reação alérgica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do muco que gera muita dúvida. A criança tem a PLV, estava muito inflamada, tinha vários outros sintomas, fez esse processo bem corretinho, né, com bastante orientação do profissional,
da dieta de restrição alimentar, junto com os cuidados do dia a dia, a criança melhorou todos os outros sintomas e aquele muco, ele continua lá, um pouquinho menos, mas continua lá, continua lá. Me conta aí no chat, gente, se tem alguma mãe, alguma família passando por isso aí. A criança continua com esse muco, mas é só um muco. A criança está bem, a criança está dormindo bem, a criança não está irritada, não tem distensão abdominal, não tem assadura, não tem diarreia ou constipação, não tem nada no respiratório, né? No trato respiratório da criança está limpinho, não tem nada na pele, é só esse muco persistente. Coloque aí para mim no chat quem que está nessa situação. Porque se for realmente só dessa forma, é um processo mesmo ali, né, normal de proteção do intestino, que ele vai secretando aquele muco, como ele foi agredido pela inflamação, ele secreta aquele muco por mais tempo para se resguardar, para que caso alguma proteína entre no organismo da criança, acabe saindo ali por aquele muco, tá? Então esse é um processo que pode acontecer por mais tempo, não caracterizando reação alérgica. A criança pode já ser considerada estabilizada se tiver realmente só um muco acontecendo ali mais no finalzinho, tá bom?